Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos. É um clamor do apóstolo Paulo. É como se ele dissesse: por favor, irmão, entenda. Você precisa entender isso. Na realidade, você só desfruta o que você entende. O que você não entende, você não desfruta. Mateus 13, 19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, veio o maligno e rouba-lhe a semente. Para Deus, é melhor que você entenda. Você já viu que às vezes a gente recebe uma profecia? Aí, quem aqui já recebeu uma profecia assim? Assim te digo eu, vou te usar, vou te levantar. Quem já recebeu? É bom ou não é? Às vezes a gente está profetizando, assim te digo eu, o cara se joga. Depois ele diz: ai meu Deus, o que é que ele falou mesmo? Aí ele vai procurar saber, porque ele recebeu, mas não entendeu. Não, querido, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei os vossos corpos como sacrifício. Diga comigo: sacrifício não é sofrimento. Sacrifício tem a ver com a sua decisão. Eu decido sacrificar. Sacrifício, o findar de um sacrifício tem que ser gozo, tem que ser alegria. Sacrifício, querido, tem que gerar benefício. Sofrimento não. Sacrifício é eu que desejo morrer. Sofrimento é alguém desejando me matar. Sofrimento tem a ver com os outros, não com você. Muita gente está sofrendo por causa dos outros. Sacrifício você pode fazer pelos outros. Também deve fazer pelos outros. Mas sacrifício tem a ver com alegria, não com dor. Se você faz um sacrifício e você não se alegra, então, querido, é o que a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Se você não se alegra quando você sacrifica, quando a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Porque quando você sacrifica, não tem nada a ver com dor. Sofrimento tem a ver com dor. Servir a Deus não é um sacrifício. Esses dias eu conversava com um homem de Deus, um homem até que eu respeito muito. Ele me dizia: cara, eu estou cansado da obra de Deus, eu estou desgastado. Eu digo: então não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Porque você não pode fazer a obra de Deus e não se divertir, e não se alegrar, e não sentir gozo com isso. Tem gente que diz: eu abandonei tudo pela obra. Eu também. Mas eu não abandonei tudo por nada. Eu abandonei tudo por tudo. Eu abandonei tudo para pegar algo maior. Aleluia! Você não deixou tudo por nada. Você deixou tudo por tudo. Então, querido, é alegria servir a Cristo. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo? É que eu escolho morrer. Querido, ou você morre ou Deus te mata. Deus só usa pessoas, só usa homem morto. Só um homem morto pode multiplicar. Só um homem morto que não tem mais direito de ter direito, pode ter direito. Pastor, como que eu sei que as coisas são de Deus para mim? Quando elas não estão entre eu e Deus. O que Deus tem para mim nunca está entre eu e Ele.
As coisas que Deus tem para mim, elas sempre vêm atrás de mim, nunca estão entre eu e Ele. Por que Jesus é o sol da justiça, não é a lua da justiça? Porque a lua não tem luz própria. A lua da justiça é você, meu irmão, que nasceu para brilhar nas trevas. A lua, ela reflete a luz de quem? A luz do sol. Por isso ela vive fases, crescente, minguante, nova e cheia. E quando é que a lua está cheia? Quando a terra não está entre ela e o sol. Por isso entre você e ele não pode ter terra no meio. Entre você e ele não pode ter nada entre você e ele. Se você quer refletir a glória de Deus, entre você e ele não pode ter nada no meio. Como é que eu sei que as coisas são de Deus para mim? Quando elas me perseguem. Aleluia. Eu sei que as coisas são de Deus para mim quando elas não estão entre eu e ele. Quando eu só olho pelo retrovisor assim e vejo aquele montante de coisa correndo atrás de mim. E tem que fazer força para me alcançar. Aleluia. Não se trata de ir na igreja negociar com Deus, querido. Porque quem negocia com Deus é porque não conhece a sua herança. Não sabe que é herdeiro. Não sabe quem é. Aleluia. Um homem que é decidido e definido na sua identidade, ele sabe quem é. Por isso Paulo na cadeia ele cantava e dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Quem se alegra na cadeia, cara? E Paulo dizia: alegrai-vos comigo no Senhor, sede meus imitadores. Quem quer imitar um cara que nem ele? A gente quer imitar os ministérios que estão em evidência, não os que estão presos. E Paulo da cadeia, ele dirigia as igrejas com cartas e dizia: meus filhos, sede meus imitadores. Ele escreve aos Filipenses, teologicamente considerada a carta da alegria, a carta que ele escreve nos últimos dias da sua vida. Paulo escreve aos Filipenses e por muitas vezes ele diz: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aleluia, porque se você não está disposto a morrer pela causa, você não tem direito nem de viver. Quem não tem uma razão para morrer, não tem razão de viver. Ninguém pode matar quem já morreu, querido. Aleluia, se você ainda se ofende é porque você não está mortinho ainda. Um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Aí você olha, está lá: Deus, eu quero ser um homem cheio do Espírito, um homem paciente. No outro dia o vizinho briga com você. E você ora para Deus matar um vizinho. Querido, rogo-vos, irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém me cedou para mim estar aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Regozijai-vos comigo no Senhor. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Querido, eu não posso pensar o mesmo de mim hoje que eu pensei há 5 anos atrás. As coisas mudaram. Aleluia. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora eu cresci. Eu preciso crescer, a minha mente precisa crescer. Quando Deus quis derrubar um gigante, ele usou um moço. Quando ele quis derrubar um faraó, ele usou um velho. Porque moços respondem com pedras, mas idosos, anciões respondem com sentenças. Deus tem uma forma de trabalhar que não é igual à nossa. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo.
E transformai pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu tenho que entender hoje, eu tenho que entender o que Deus quer para hoje. A oração de hoje é para hoje, a oração de amanhã é para amanhã. Aleluia! Eu não posso pensar de mim o que eu pensei há 10 anos atrás, as coisas mudaram. A nuvem moveu, quando a nuvem movia, todo mundo saía atrás dela. Aleluia! Por que Jesus, quando disseram, bom mestre, você é um cara bom, Jesus disse assim, por que me chamais de bom? Bom é só um. Porque agora Jesus não é bom? É bom ou não é, Jesus? E por que ele não se deixou chamar de bom? Porque ele ainda não tinha terminado a obra. Quando é que Deus dizia que era bom? Deus fazia uma coisa, quando terminava o dia, Deus dizia o quê? E viu Deus que era bom. Por que ele viu que era bom? Porque ele havia terminado. Jesus não havia terminado ainda. E por isso, nada é bom e nada é ruim até que termine. Tenha fé nas pessoas, ainda que elas sejam ruins, ainda não terminou. Aleluia, nada é bom e nada é ruim até que termine. Acredite nas pessoas, ainda não terminou. Por isso que Jesus não deixou ninguém chamar ele de bom até que ele passasse pela cruz, até que ele vencesse a morte, até que ele ressuscitasse. Agora sim você pode chamá-lo de bom, porque agora Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Deus não falava que era bom enquanto não terminava. Deus só falava que era bom no fim do dia, quando Deus dizia, e viu Deus que era bom. Por quê? Porque ele havia terminado, ele havia feito. Quando Deus disse, e viu Deus que era bom. Por que ele disse que era bom? Por quê? Porque terminou, porque chegou no fim. Deus não terminou com você ainda. Então para de reclamar. Por que Deus, o Senhor revelou as coisas para João? O apóstolo João. Por que João viu o Apocalipse? Por que João, a Bíblia considera como apóstolo do amor? Por quê? Por que ele é o apóstolo do amor? Porque ele foi o único apóstolo que foi na cruz. As horas que Jesus ficou na cruz, ele foi o único apóstolo que ficou lá. E 6 horas que Jesus esteve na cruz. Ele foi o único que contemplou a cruz. E quando você tem uma revelação do Calvário, você tem uma revelação do futuro. Quando você tem uma revelação do que é o sangue do Cordeiro, você tem uma revelação do que é o Apocalipse. Por isso ele começa escrevendo 1 João assim, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nossos olhos contemplaram, isso proclamamos. Sabe por que muitas pessoas não proclamam o Evangelho com veemência? Porque elas não têm uma revelação da cruz, irmãos. Elas estudam para pregar, mas elas não oram para o conhecer. Um homem que conhece a Deus é forte, diz a Bíblia, e faz proezas. Jeremias 9:23 diz, não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, juízo e justiça, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Deus tem prazer que você o conheça. Você não pode trabalhar para um Deus que você não conhece. Porque se você trabalhar para um Deus que você não conhece, você vai querer cobrar por isso. Agora, quando você trabalha para um Deus que você conhece, você acredita na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça. Aleluia. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Transforme pela renovação do seu entendimento. Vem cá comigo um pouquinho, Juninho.
A vontade de Deus, querido, ela tem processos. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Na boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Ele estava dando um show de teologia para os doutores da lei no templo, quando seu pai e sua mãe o perderam e ficaram procurando por ele 3 dias. E quando acharam, Jesus estava no templo dando um show de teologia. Essa era a boa vontade de Deus. Mas na agradável vontade de Deus, Jesus estava fazendo milagres. Foi quando o céu se abriu e disse: este é o meu filho amado. E daquele dia em diante, Jesus começou a orar pelos doentes e as coisas aconteciam milagrosamente. Mas a perfeita vontade de Deus é quando Jesus estava na cruz. Foi quando ele disse: Senhor, se tu puderes, antes de chegar na cruz, lá no Getsemane, ele disse: Senhor, se tu puderes, afasta de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Tem gente, irmão, que aceita Jesus e fica na boa vontade de Deus a vida inteira, porque aqui é bom demais. Não se trata de você deixar o que é ruim e pegar o que é bom. Se trata de você deixar o que é bom e pegar o que é perfeito. Por que que Deus tem que levar você para a perfeita vontade de Deus? Porque só na perfeita vontade de Deus, Deus pode fazer com você o que Ele deseja. Uma pessoa pode estar na igreja uma vida inteira só vivendo a boa vontade de Deus, mas nunca viver a perfeita vontade de Deus. Por favor, nessa noite, largue a boa vontade de Deus e entre na perfeita. Vai mais além. Entenda o que Deus quer fazer em você e através de você. Caminhe nesse propósito, querido. Só na perfeita vontade de Deus é que o propósito se cumpre na sua vida. Por isso Deus precisa matar você. E Deus precisa fazer com que você perca a sua vida para viver a vida que Ele tem para você. Quando Juninho aceitou Jesus, Deus falou para ele: filhinho, eu te escrevo porque teus pecados foram perdoados. Pronto, aqui o Juninho já não teve mais a culpa do pecado. Foram perdoados. Aqui você não tem mais culpa, mas tem a consequência. Só que o Juninho não quer ficar aqui. Ele quer caminhar em Deus. Então ele toma sobre ele o seu jugo, que é leve, e o fardo que é suave. E ele começa a caminhar com Jesus. Ele começa a viver na presença de Deus. Chega um tempo na vida dele que o Senhor não vai mais dizer: filhinhos, eu vos escrevo. Ele vai dizer: jovens, eu vos escrevo, porque a minha palavra está em vós, e já venceste o maligno. Aqueles vícios que entraram com o Juninho lá, que entraram na vida dele lá quando ele aceitou Jesus, hoje já não existem mais, porque agora ele é um jovem na fé, e agora a palavra de Deus está nele. E não se trata de ser curado, se trata de ter a saúde divina. Só que ele também não quer ficar aqui, ele quer mais. Isso é um poço sem fim, irmão. Então ele toma de novo, e agora com muito mais força. Não se trata de abandonar coisas proibidas, se trata de renunciar até coisas permitidas, por amor a um propósito. Então agora ele quer mais, então ele entra em quartos. Ele não é mais um pedinte, agora ele virou um intercessor. Chega um tempo na vida dele que o Senhor diz: você não é mais filhinho, você não é mais jovem, você é pai. Ele diz: pais, eu vos escrevo, porque conheces aquele que é desde o princípio. Aqui o Juninho foi perdoado da culpa do pecado. Aqui ele foi livre do poder do pecado. Mas aqui, querido, ele já venceu a presença do pecado. Ele pode andar no meio do pecado,
Porque aquilo que está dentro dele é maior. Quando o Juninho aceitou Jesus, ele produzia 30 sementes por uma. Depois ele produzia 60. E aqui ele já produz 100. Quando ele aceitou Jesus, Jesus para ele era o caminho. Depois Jesus foi a verdade. Mas aqui Jesus é a vida. E aqui ele pode dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Yeah! Já não sou mais eu que vivo, porque ele largou, ele passou pela boa e pela agradável, mas agora ele vive a perfeita vontade de Deus. É como no átrio, no lugar santo e no santo dos santos, no tabernáculo. Tudo na Bíblia tem processo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Primeiro o átrio, depois o lugar santo, depois o santo dos santos. No santo dos santos você nem pede mais nada, você só levanta a mão e adora. Porque você vai ganhar até o que não pede. Até o que você não precisa vai passar por você. Por isso, o seu objetivo é conhecer o Senhor. Quando você conhece a Deus, querido, quando você sabe quem você é, você não é bom porque as pessoas te aplaudem, ou é ruim porque elas te rejeitam. Você é porque Deus chamou você para ser. Quem dá autoridade para você é o autor. Ele é o autor e o consumador. Só quem dá autoridade é o autor. As pessoas podem até reconhecer a sua autoridade, mas quem dá autoridade é o autor. Faraó era o rei do Egito, mas quem tinha autoridade era José. Por isso José tinha a chave do celeiro. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, mas a autoridade celestial naquele lugar estava na mão de Daniel. Um dia, até Nabucodonosor reconheceu, disse: ninguém adora outro Deus aqui na Babilônia, a não ser o Deus de Daniel. Porque quando você anda em autoridade, querido, você vai atrair as pessoas e as coisas para você. É um imã celestial. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te pegar. Não tome identidade do que as pessoas pensam de você. O primeiro degrau é boa, o segundo é agradável, mas o terceiro é perfeito. Se você não passar pela cruz, você não viverá a perfeita vontade de Deus. Obrigado, Juninho. Já morreu na cruz, né? Está morrendo? Não se trata de largar o que é ruim e pegar o que é bom, querido. Se trata de largar o que é bom e pegar o que é perfeito. Jesus foi para a cruz como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Não adianta, se você quer trabalhar no reino de Deus, você vai conhecer o reino das trevas também. Você nunca vai conhecer um reino só. Por isso Jesus teve que primeiro descer ao inferno e depois subir aos céus. Você nunca vai conhecer um reino só. A sua medida de confronto é a mesma medida de unção que você vai receber. A sua medida de guerra será o mesmo nível de autoridade que você vai receber. Se estás em guerra é porque estás em autoridade. Deus não levaria, Deus nunca, guarde isso no seu coração, se puder escreva. Deus nunca vai te levar para nenhum lugar que a graça não te alcance. Deus nunca vai permitir que você entre em algum lugar que a graça não te alcance, que a misericórdia não te alcance, que o favor de Deus não te alcance. Por isso, mete o pé na porta e entra. Deus nunca vai permitir. Quando eu precisei de uma bicicleta, irmão, foi uma bicicleta que Deus me deu. Eu amarrei uma caixa atrás dela, fiz um mapa da minha cidade, dividi em 4 e saí de casa em casa pregando o evangelho. Eu não esperei ninguém me dar um microfone. Quando eu precisei de um carro, Deus me deu um carro. Se algum dia eu precisar de um avião, porque para Deus um avião é um pedaço de lata, como uma bicicleta é um pedaço de ferro. Deus dá para aquilo que for útil.
Por isso, tudo que Deus colocar nas suas mãos, querido, vai ter que convergir naquilo que Deus está fazendo através da sua vida. A boa vontade de Deus não transforma uma geração. A agradável vontade de Deus também não, mas a perfeita transforma. Porque se o grão de trigo cai na terra e vive e morre, ele vive e ele ainda gera frutos. Enquanto você não morrer, você não pode dar frutos. Por isso, a Bíblia diz em Isaías 43:10: vós sois minhas testemunhas, para que saibais, creiais e entendais. Quando você entende, você vive a perfeita vontade de Deus. Quando você entende a Bíblia, fica diferente para você. Você não vai mais olhar para a Bíblia como um pedinte. Você vai buscar em Deus como intercessor. Na boa vontade de Deus, o reino não pode ser estabelecido. Por isso, saia da boa vontade de Deus e entre na perfeita. Porque quando você está na perfeita vontade de Deus, o que não te dá a terra, te dá o céu. O que a terra não te der, o céu te dará. Quando você está na perfeita vontade de Deus, você vai entrar em lugares, queridos, celestiais. Por isso nós não podemos nos emocionar, não se trata de se emocionar com Deus. Essa geração, ela precisa parar de se emocionar com Deus e entender quem Deus é. E aí sim, nós vamos chorar, mas vamos chorar com objetivo. Nós vamos gritar, mas vamos gritar com objetivo. Vamos sacrificar, mas vamos sacrificar com objetivo. Aleluia! Não se trata de ser aceito, se trata de ser aprovado. Porque Deus te aceita como você é, mas Ele precisa te aprovar. Aceitação é uma coisa, aprovação é outra, querido. Você pode ficar a vida inteira na igreja, vai para o céu como alguém que foi aceito. Mas pode ir para o céu como alguém que não foi aprovado. Existem prêmios, isso pode chocar você, mas existem prêmios para os aprovados. Existem prêmios para os aprovados. Quanto mais eu renuncio, mais autoridade eu recebo. Diga comigo processo. Diga comigo processo. Não, querido. Você não vai viver uma vida vitoriosa em Deus sem processo. Juninho, vem cá de novo, é nós. Agora que você passou pela cruz. Irmão, Juninho vai casar. Deus é Deus milagre mesmo, né, meu filho? Aleluia. Deus podia ter feito o Juninho rico em vez de bonito, né? É. Abre sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2. Fica aqui, Juninho. Dá bola para a torcida, não. Enquanto Davi não foi ungido, ele foi só rejeitado. Depois que ele foi ungido, ele passou a ser perseguido também. Você quer ser só rejeitado ou quer ser perseguido também, irmão? Aleluia. 2 Reis capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, um redemoinho, Elias partiu a Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me chamou, me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei assim. Desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo também, não te deixarei. Foram ambos para Jericó. Os filhos de profeta estavam em Jericó. Sempre tem uns filhos de profeta do lado dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Você viu que tem sempre alguém dizendo: não vai dar certo, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai. Oh! Quando você está caminhando no seu processo, irmão, muitas pessoas vão dizer: não vai dar certo.
Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, você não tem cara de pregador. Pregador tem que ter postura. Daí eu descobri que pregador não precisava ter postura, precisava ter caráter e vergonha na cara. Aí, até eu botei uma posturinha. Vamos lá. Então diz, versículo 6. Então Elias disse a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam certa distância em frente ao lugar que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrando, feriu as águas, as quais se dividiram para um lado e para o outro lado, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que tu queres que eu te faça, e antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, é muito difícil. Isso é muito difícil, meu filho. O que me pediste é muito difícil, mas se tu me veres subindo, quando eu for tomado de ti, assim se fará, porém senão não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando a sua capa, somando as suas vestes, rasgou em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse, aonde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Vendo os filhos de profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aleluia. Diga comigo o processo. Primeiro, Eliseu está aqui trabalhando. Deus falou assim, Elias, unge Hazael, rei de Israel. Depois unge Jeú, Hazael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. E depois unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Dá o lugar para ele. Era isso que Deus estava dizendo. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Irmão, você pode escapar da espada de um rei, mas nunca escapará da espada de um profeta. Davi escapou da espada de Saul, mas da espada de Natã não escapou não. Aí Deus falou para Elias, agora você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias foi lá e lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu endoidou, chapou. E Eliseu disse, não, vou matar tudo aqui. Matou os bois, já queimou o carro, abandonou tudo. E disse, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Beijou todo mundo e disse, eu vou atrás de você. Eliseu disse, vamos comigo, meu filho, eu vou te dar um salário. Vou te assinar tua carteira, te botar no ministério. Aleluia. Não, irmão. Elias só disse, beija eles ligeiro e vamos embora que o negócio está pegando. Vamos embora que tem muita coisa para a gente fazer. E agora eles começam a caminhar. E Elias gruda. Eliseu gruda em Elias. E Elias disse, tá, faz o seguinte, ó, você fica aqui que eu vou para Gilgal. Eliseu disse, não fico não, eu vou contigo. E grudou, eles, fica aqui então. Então tá bom, então vamos para Gilgal. Chegou em Gilgal, ele disse, ó, fica aqui que eu vou para Jericó. Ele disse, não, também vou para Jericó contigo. Não, fica aqui que eu vou para Betel. Não, também vou para Betel. Depois, fica aqui que eu vou para o Jordão. Ele disse, não te... Ah, rapaz, o que é que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Você não abandonou tudo por nada, você abandonou tudo por tudo. Diga comigo o processo. Não olha para a torcida, senão. Nós vamos sair no DVD, tá? Eles não estão no DVD, nós estamos. Nós vamos para o YouTube. O YouTube. Querido, quando eles chegarem em Gilgal,
Esses são os processos que você vai passar para receber a porção dobrada. Deus não vai te dar a porção dobrada porque você é bonzinho, porque você é queridinho, porque você é amiguinho. Não, é porque você pagou um preço, querido. Quando chegou em Gilgal, a palavra Gilgal significa círculo, comunhão. A palavra Gilgal, quando o povo saiu do deserto e entrou em Gilgal, em Josué capítulo 5, Gilgal foi aonde o maná cessou. Até agora você viveu do maná, mas agora você vai ter que plantar para colher. Em Gilgal, quando eles chegaram em Gilgal, Gilgal significa o recomeço. Quando eles começaram a plantar em Gilgal, em Josué capítulo 5, diz que quando eles chegaram em Gilgal, o maná cessou. O maná cessou e eles tiveram que plantar, e aquele ano eles comeram os frutos da terra que eles plantaram. Diga comigo, recomeço. Diga para o irmão que está do seu lado, não tem porção dobrada sem um recomeço. Você vai ter que passar em Gilgal. Aleluia! Você precisa passar em Gilgal. Aí Elias diz assim, fica aqui que eu vou para Betel. E ele disse, não fico não, eu vou junto. Quando chegou em Betel, diga para o irmão que está do seu lado, você vai ter que passar em Betel. Betel significa a casa de Deus. Betel foi aonde Jacó dormiu num travesseiro de pedra e sonhou com uma escada da terra ao céu. Diga para a pessoa que está do seu lado, Betel é lugar de sonhos. Betel é lugar de aliança. Porque foi ali que Jacó fez uma aliança com Deus. Deus já tinha uma aliança com Jacó desde o ventre. Mas ali Jacó disse, se tu fores comigo, me abençoares, me deres pão para comer e roupa para vestir, tu serás o meu Deus e eu serei o teu servo, e eu te darei o dízimo de tudo. Foi ali em Betel que Jacó fez uma aliança com Deus. Diga comigo, aliança. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não receberá a porção dobrada sem passar por lugares de alianças. Você precisa ter uma aliança muito forte com o céu. Diga para ele. Aleluia. Aleluia. E ele disse, fica-te aqui em Betel, que eu vou a Jericó. E ele, não, eu vou contigo. Grudou em Elias e disse, vamos embora, eu vou junto. Você não receberá a porção dobrada sem passar em Jericó. Jericó significa o lugar de guerra. Mas é uma guerra que Deus já venceu para você. É uma guerra que você não vai lutar com armas. É uma guerra que você vai lutar com perseverança, rodeando os obstáculos. Aleluia. Jericó, querido, Deus não permitiu eles pegarem nada daquela terra, porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida. A lei da guerra dizia que quando você via uma guerra, você vencia uma guerra, você podia tomar os despojos da cidade. Mas Deus não deixou eles pegar de Jericó, porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida, e o primeiro já tem dono. A primícia é do Senhor. Por isso Ele não permitiu eles pegarem nada de Jericó. Diga para o irmão que está do seu lado, você não vai receber porção dobrada sem passar por lugares de guerra. Você tem que passar por lugares de recomeço. Você tem que passar por lugares de aliança. E você vai ter que passar por lugares de guerra. Você vai ter que guerrear, moço. São guerras sobrenaturais. E Elias disse assim, fica-te aqui então, que eu vou para o Jordão. Ele disse, não, eu vou contigo. Eu vou contigo para o Jordão. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não recebe porção dobrada sem passar pelo Jordão. Jordão, a palavra Jordão significa aquele
que desce. Lugar de humildade, de humilhação. Foi ali no Jordão que Naamã teve que mergulhar 7 vezes para ser curado de lepra. Foi ali no Jordão que Deus falou para Josué: passa tu este Jordão e toda a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Antes de toda promessa você tem que ir um Jordão para passar. Antes de toda promessa você vai ter que passar por um Jordãozinho. Foi ali no Jordão que Jesus ouviu: tu és o meu filho amado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não receberá a porção dobrada sem descer. E quando chegou aqui, aí Elias não aguentou. Já passaram por lugares de aliança, já passaram por lugares de recomeço, lugares de aliança, lugares de guerra, lugares de humilhação. Aí Elias não aguenta. Elias disse: mas cara, o que você quer? Ele diz: eu quero porção dobrada do seu espírito. E sem contar que ia 50 profetas do outro lado do rio, dizendo: ei, ô Eliseu, não vai dar certo. Elias vai ser tomado de você hoje. Ele dizia: eu sei, mas cala a boca aí. Vai uma torcidinha. Sempre vem uma torcidinha, irmão, dizendo: não vai dar certo. O que você quer, cara? Ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. O que é que você quer? Você está andando por Deus, com Jesus para quê? Você está andando com Jesus para quê, irmão? O que você quer? Você quer que Ele pague suas contas? Você quer que Ele faça uma restaurantezinha aqui, uma restaurantezinha ali? O que você quer? Ele perguntou: o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do que você tem. Aí Elias falou assim: ó, se tu me veres quando eu for tomado de ti, e se tu me veres subindo, se tu me veres subindo, tu vai receber. Você quer porção dobrada do teu líder? Ora para ele subir mais. Ora para ele crescer mais, para a visão dele aumentar, para ele entender mais. Porque quanto mais ele entende, mais capa vai cair sobre você. Aí Elias, ele estava tão grudado, irmão, que Deus teve que passar com um carro de fogo no meio para jogar um para lá, outro para cá. E quando ele jogou, caiu a capa. E ele fica gritando: meu pai, meu pai. E quando ele pega a capa, agora ele tem um abacaxi na mão. Muitos ministérios se perdem. Não é antes de ter a capa, é depois de ter a capa. O cara orou e chorou e jejuou a vida inteira pela unção. Agora que ele tem, aí ele se perde. Você pode fazer 3 coisas com ela. Primeiro, eu vou cortar em pedacinho e vou vender na igreja. A capa do milagre. E eu vou ungir com óleo e as pessoas vão levar para casa e vão perdurar atrás da porta. E eu vou botar um cartaz bem grande assim: compre a capa do milagre de Elias, sua vida vai mudar, pare de sofrer. Pode dar certo? Claro que pode, porque Deus honra a fé de cada um. Deus respeita o nível de fé das pessoas. Mas nós vamos criar um povo supersticioso, que acredita mais em coisas do que em pessoas. Ah, tem outra ideia. Onde é que caiu a capa? Aqui. Então nós vamos construir um grande templo aqui. As pessoas virão de longe para pagar suas promessas nesse lugar.
Vamos botar uma escada bem grande. E eles vão subir de joelhos. E vamos dizer: aqui caiu a capa. Pode dar certo? Claro que pode. Porque Deus respeita a fé das pessoas. Mas nós vamos estar criando um povo idólatra, que não conhece a Deus. Mas o que é que eu posso fazer com a capa? Eu posso fazer o que Jesus mandou eu fazer. Quando Ele disse: eu vou ao Pai. Pode ir, Juninho. Eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. E vocês farão as obras que eu faço e farão maiores. Porque eu vou ao Pai. Sabe o que é que Elias fez? Foi para a eternidade com Deus. E sabe o que Eliseu fez? Pegou a capa de Elias, parou exatamente naquele lugar que Elias tinha feito o último milagre. E disse: cadê o Deus do meu pai Elias? Onde é que está o Deus do meu pai? Cadê o Deus de Elias? E a Bíblia diz que as águas se abriram. E aqueles profetas mal acabados, maldizentes, que estavam torcendo para dar errado, eles param e dizem: uau, verdadeiramente o espírito de Elias caiu sobre Eliseu. O que você está fazendo com o que Ele deixou para você? Ele deixou para você continuar o que Ele começou. Ele disse: vocês farão as obras que eu faço. Ele não disse que vocês farão as suas obras. Você fará as obras que Ele faz. E falou que vocês seriam maiores, não melhores. O que você está fazendo com a unção, querido? Tem muita gente que está cobrando por ela. Cobrando e ainda chama isso de adoração. Oi, vocês ficaram tão quietos agora. Pessoas usando a igreja, usurpando a noiva, assaltantes, ladrões, usando a unção que Deus deu, formando idólatras, formando supersticiosos. O diabo não tem medo do seu copo d'água em cima da televisão, querido. O diabo tem medo é quando você levanta suas mãos e clama pelo sangue do Cordeiro, porque esse sangue o diabo conhece. Satanás não tem medo de coisa ungida. É de homens ungidos, mulheres ungidas, que deixaram a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, estão vivendo a perfeita vontade de Deus, que abandonaram as suas vidas para viver um propósito eterno. São essas pessoas que Deus está levantando, que apresentam os seus corpos como sacrifício vivo. Por isso, nessa noite eu quero deixar essa palavra ao seu coração. O que você está fazendo com a unção? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Protege a unção. Fique de pé comigo. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Proteja a unção.
Proteja-nos. Você vai ter que passar pelo lugar de recomeço, pelo lugar de aliança, pelo lugar de guerra. Você vai ter que passar nesse lugar. Aleluia. Mas eu te garanto que você vai receber. E o problema não está enquanto você não recebe. Alguns ministérios se perdem depois que recebem. Porque agora tem a unção para multiplicar. E usam para si mesmo. Eu quero orar com você nessa noite. O último milagre que Elias foi abrir o Jordão, de Eliseu foi o primeiro. E Eliseu fez exatamente o dobro de milagres que Elias. Exatamente o dobro. Até depois de morto, seus ossos ainda ressuscitaram mortos. Não negocia a unção. Não negocie o sobrenatural. Aleluia. Você será quebrado por todo princípio que você quebra. Todo princípio que você quebra vai quebrar você. Não negocie a unção. Não trate para isso com Deus. Teve uns trabalhadores da vinha que foram trabalhar na primeira hora e ganharam o mesmo daqueles que trabalharam na 10ª hora. Porque os que trabalharam na primeira hora negociaram o valor, um denário por dia. Os que trabalharam na 10ª hora, ele disse: vamos, e eu pagarei o que for justo. Ele sempre dá mais do que você precisa e mais do que você merece. E como eu disse ontem, o Espírito Santo não vem porque você é bom, ele vem porque você é ruim. Ele não ajuda nas tuas forças, ele te ajuda nas tuas fraquezas. Glória a Deus. É quando você está fraco que você precisa do Espírito Santo. Deus não vem porque você merece, é porque você precisa. Aleluia. Por isso nós não podemos amar nossos filhos só quando eles merecem. Porque quando eles não merecem, eles precisam ser amados. Eu quero orar por você. Eu espero que nesses dias de convenção a gente possa ter causado um choque em você. Porque esse é o nosso objetivo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é quando Deus mexe nos fundamentos da nossa vida e a gente vai para casa e fica pensando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu espero que eu tenha causado uma crise na sua vida nesses dias. Eu espero que ao sair desse recinto você pregue até papel de manga. Eu espero que você reavalie os seus fundamentos, reavalie o seu evangelho, reavalie, porque se as pessoas que te rodeiam não estão sendo transformadas, é porque tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas que te ouvem não estão sendo transformadas, se as pessoas que trabalham perto de você, elas não recebem nada do céu, me desculpe, tem alguma coisa errada com você. Você é um agente de transformação onde você está. Viva os processos de Deus e você vai viver o que Deus tem para você. Não existe varinha de condão que Deus vai... Você vai acordar mais crente amanhã do que hoje. Não. Quanto mais você entende, mais você vai largando as coisas e vai caminhando para o altar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Quanto mais você entende, mais você vai largando coisas. As coisas vão perdendo valor para você. Você vai começar a valorizar coisas que você nunca valorizou na vida. E vai desvalorizar outras que para você não perderam interesse. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Levante suas mãos, amor do Senhor.